Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Energías del Universo TV con Carlos Tun desde Caracas, Venezuela para el mundo. Como siempre vamos a darle una bienvenida a todos los que se están conectando a través de canal, sus nuevos suscriptores, muchísimas gracias. Y también saludos a toda la gente que se conecta desde Argentina, desde Brasil, desde Estados Unidos, muchísimas gracias. La gente de España, gracias, gracias a todos los que están en este momento conectándose con este programa Energías del Universo TV. Voy a dejar la caja de mensajería abierta acá en el canal para que te puedas conectar en caso de que quieras mandarnos alguna información, alguna pregunta, un comentario. Caja de mensajería siempre abierta. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata del profesor Adalberto Pessoa. Él es de Brasil y allá se está conectando con nosotros. Aparte de psicólogo, también es astrólogo, tarotista y es un experto en todo lo que estas mancias de las que puede estar seguro. Tiene un conocimiento muy profundo de lo que es el interior humano y de cómo conectarnos con los mandalas, que él mismo diseñó una técnica de mandala, le llama el mandala del destino. Vamos a ver de qué se trata esto. Hola Alberto, oí, ya veo que Boa está... noite. No, Temos um ahí está, acompanhante aqui. ahí está con su gato. Mira, en Venezuela decimos que brujo que Boa se, noite. en Venezuela decimos que brujo que se respete tiene su gato y quiere a su gato. Bueno, Adalberto va a hablar en su idioma, portugués, nosotros vamos a hablar portuñol y luego es muy sencillo, ¿verdad? Que son dos idiomas muy parecidos. O sea que no creo que tengamos problema con esto y que ustedes pueden en cualquier momento entendernos. Adalberto nos habla de lo que es el mandala destino. ¿Eh? ¿Cómo así? ¿Cómo se entiende esto de tener un mandala para el destino, Alberto? Una técnica que tú mismo inventaste. Cuéntanos un poco de esto. Adelante. Certo, eu vou explicar do que se trata. A mandala do destino, eu já realizo essa técnica há mais ou menos 4 anos. Ela é uma evolução da mandala astrológica no tarô. Vou mostrar aqui. Então, por exemplo, se você tiver uma toalha como essa daqui, Ajá. tá? Ah, ok. Aonde você coloca as cartas do tarô para Exacto. cada casa astrológica, né? Então, essa técnica já existe e ela é chamada de mandala astrológica, né? Cierto. No tarô, usando apenas o tarô, como, por exemplo, esse baralho de tarô. Ah, ok. O que eu fiz foi o seguinte, além de usar o baralho do tarô, eu uso também o baralho cigano. Puede Eu ser. combino os dois oráculos. Esto sirve. Exato. Tá bom. Né? Então, já existe a técnica que você tira as cartas do tarô para cada casa. Ah, ok. Né? Ela é chamada de mandala astrológica. Ya. O que eu fiz foi, além do tarô, abrir junto o baralho cigano e também abrir o mapa astral do cliente, Ok. combinando as três técnicas numa única estratégia. Eh, No caso do mapa astral, eu utilizo a técnica de progressões secundárias e ajá. trânsitos. Ya. Então, na verdade, uma junção de 4 técnicas: progressões secundárias, trânsitos, o tarô e o baralho cigano. Ya. Tudo isso olhando as casas astrológicas. Ah, ok, ok. E qual foi a ideia de se fazer isso? Alguns astrólogos, alguns tarólogos aqui no Brasil, um deles é o Ney Naif. Eu não sei se você conhece, mas o Ney Naif, ele é um tarólogo, um astrólogo famoso aqui no Brasil.
E ele uma vez afirmou que não seria possível fazer previsões combinando oráculos. Ele acha isso porque cada oráculo tem uma estrutura simbólica e técnica. Então, a suposição, a proposta dele é que não é possível combinar as técnicas. Mas eu pensei comigo, né? O meu pensamento é assim: a pessoa tem um destino, a pessoa tem uma programação de existência. Então, diferentes oráculos não deveriam mostrar pelo menos alguns aspectos semelhantes dessa programação de destino? Se eu tiro o tarô, se eu tiro o baralho cigano, se eu uso qualquer outro oráculo, astrologia, runas, búzios, numerologia, não deveria aparecer aspectos similares da programação de destino nos diferentes oráculos? Essa foi a questão que eu levantei, né? Então, diferente do Ney Naif, que nega isso, ele fala que não seria possível. Eu resolvi testar, né? E aí eu comecei a atender. No começo, eu abria a mandala com o tarô, e aí eu tirava o baralho cigano para ver se havia convergência no começo. E aí eu comecei a perceber que existe convergência em alguns pontos e divergência em outros pontos. E aí eu fiquei tentando entender como que é isso. O que significam as convergências e as divergências? E aí eu resolvi colocar a técnica da astrologia junto, o tarô e o baralho cigano. E aí foi ficando evidente para mim que as convergências são maiores, são mais relevantes, são mais significativas do que as divergências. Uau. E aí, o que eu fui percebendo? A técnica, ela segue, não é só juntar os oráculos, não é só isso, mas é seguir uma ordenação, uma ordem. Então, o que eu percebi que funciona? Primeiro, o tarô. Por exemplo, para cada casa astrológica, eu tiro um arcano maior e um arcano menor. Sendo que o arcano maior direciona a interpretação daquela casa astrológica específica. Entiendo. E o arcano menor me fala qual é a reação. Ajá. Tenía entendido entonces que es en tu mandala vas a colocar un arcano mayor para cada casa del zodiaco y luego vas a acompañar con un arcano menor. Me imagino que el significador va a ser el primer arcano mayor y los detalles de ese significador lo vas a ver con el arcano menor. Ambos se combinan y te van a dar la respuesta de lo que quiere decir esa carta en esas casas especificamente. Tá? Exatamente. E aí eu tenho que fazer isso para cada uma das casas, Ok. para cada uma das 12 casas. Aí eu abro, essa é a primeira técnica, o tarô. Aí o que eu faço depois? Eu abro as progressões secundárias e os trânsitos. Aí eu vou para a astrologia mesmo, para o mapa astral. Já tiene la carta astral. E aí Isso, aí eu abro a carta astral. E aí eu vou olhar os planetas nos trânsitos e nas progressões que regem cada uma das 12 casas. Ah, ok. Isso vai trazer bastante informação, vai trazer muita informação. Para eu não me perder, eu analiso apenas 6 meses. Então, nessa técnica, as previsões são para 6 meses. Eu não faço mais do que 6 meses, para não ter excesso de informação. Então, eu diminuo o prazo da técnica, né? Então, a técnica eu analiso 6 meses, e aí eu consigo ter mais precisão, eu consigo ter mais assertividade na previsão.
Se o cliente quiser, por exemplo, um ano inteiro, mas eu quero previsões para um ano. Não, eu faço para 6 meses. Daqui a 6 meses a gente faz outra mandala do destino. Eso es para que no te puedas dar más presión. Aí, normalmente, o tarô. Yeah. Não entendi. Sí, o sea que sí, habla de precisión en lo que es la proyección de lo que vas a decir solamente hasta 6 meses del año. Hasta ahí va a llegar las predicciones o las proyecciones del oráculo. Isso. Então, eu uso primeiro o tarô, depois a astrologia, os trânsitos e as progressões. Normalmente tem bastante convergência. Bate bastante a astrologia com o tarô quando eu uso assim. Aí, no final, para fechar a técnica, aí eu abro o baralho cigano. Aí eu pego o baralho cigano e aí eu tiro 2 cartas para cada casa. O sea, él va a Então, isso dos já vai cartas de los arcanos 2 gitanos, cartas para cada casa. el tarot de los gitanos. 2 cartas para cada casa. Aí eu vou ter muita informação. Por isso que o prazo não pode ser maior do que 6 meses para eu não me perder. Claro, claro. Pero Só que aí o que ahora Alberto, o que en una casa, Oi. por ejemplo, la 1, ya tienes 2 arcanos, perdón, un arcano menor y un arcano mayor. Ahora tienes 4 barajas porque has incorporado 2 de los gitanos. Ajá. Eso va a Isso. Eso va a Então, complementar. na verdade, o que vai acontecer? Ajá, ya. Ya. Tú estás leyendo 4 cartas en cada casa. Então, isso. Fora a análise do tarô fora a análise do trânsito e das progressões. Exato. O que eu faço? Na hora de fazer a interpretação para o cliente, eu enfatizo, eu reforço as convergências, os pontos que são semelhantes. Então, por exemplo, se o tarô saiu muito positivo para uma casa, se os trânsitos e progressões estão positivos e o baralho cigano também está muito positivo, eu fortaleço a interpretação. Eu consigo ter uma interpretação muito assertiva, muito certeira, nos pontos de convergência dos 3 oráculos. Eu consigo falar com muita certeza o que vai acontecer. Né? Aonde tem divergência, vamos supor que o tarô falou, vamos imaginar assim, o tarô na casa 7 está positivo, mas o baralho cigano está negativo. Ajá. Vamos fazer de conta. Aí vai ter um oráculo que vai desempatar. Por exemplo, a astrologia. Por exemplo, os trânsitos ou as progressões. Então, eu vou fazer uma matemática. E aí, o oráculo que tiver mais forte naquela interpretação, ele vai modular a interpretação. Então, por exemplo, eu posso ter situações em que 2 oráculos estão positivos e um está negativo. Então, eu vou falar que, aí eu vou dar uma interpretação de que aquela situação está positiva, mas existem brechas para desafios. Existe alguns desafios menores que podem acontecer naquela área da vida. Se eu tiver 2 oráculos negativos e um positivo, então a pessoa vai enfrentar grandes problemas, mas tem brechas para ela conseguir sair, para ela conseguir escapar daquele problema. Então eu vou fazendo essa matemática em cada uma das 12 casas. Normalmente, os trânsitos e progressões, eles vão reforçar o aspecto da previsão. Enquanto que os oráculos de cartas, além da previsão, também vai me dar dicas de aconselhamento, conselhos, orientações. Então, eu consigo extrair conselhos e orientações das cartas.
Não, então, veja, os 3 oráculos, eles vão, é como se fosse assim, eu faço uma previsão, por exemplo, no tarô, e aí eu busco confirmações no mapa astral, nos trânsitos e progressões, e no baralho cigano. Ao mesmo tempo, os oráculos de cartas, à medida que eu vou interpretando os arquétipos e os símbolos, eu vou ter também como orientar o cliente. Naquilo que está positivo, eu reforço a interpretação. Naquilo que está negativo, eu uso as cartas, a interpretação dos símbolos, para dizer para o cliente o que é que ele precisa fazer, para dar uma orientação, uma direção do que ele precisa fazer. Ahora, E aí, Adalberto, pode falar. lo más importante entonces son que una vez que tú le has hecho la carta de progresión, ¿verdad? Priva con fuerza la carta de progresión. Entonces los tarot te va a dar detalles del asunto que está consultando la persona, ¿no? Eso. Pero siempre va a tener más fuerza es la carta de astrología como punto de partida. Entendeu? Sim, isso daí vai um pouco da intuição Okay. e da estratégia do profissional. Entendo. Né? Por exemplo, eu, Adalberto, uso primeiro o tarô. Yeah. Depois eu uso a carta astral e no final eu uso o baralho cigano. Yeah. Essa é a sequência que eu uso. Mas o profissional pode usar primeiro a carta astral y después os oráculos de cartas. Yo creo que siempre va a llegar a lo mismo, ¿no? Porque si tú dices que sincronizan todas las técnicas, cualquiera que consiga leer primero va a tener un resultado muy parecido, ¿eh? Sim, e na verdade o que eu tenho constatado, agora esse é um ponto importante. Yeah. Os vários clientes que eu já atendi, eu atendi um monte, vários. Então, está confirmado que os oráculos convergem. A convergência é alta. Inclusive, quando os clientes me dão retorno. Depois, eu tenho clientes que a cada 6 meses já estão comigo há 3 anos, 4 anos. A cada 6 meses eles querem fazer a mandala, porque o grau de acerto, de convergência é muito alto. ¿Cuánto tiempo tienes tú, Alberto, empleando esa técnica? ¿Cuánto tiempo tienes? Mais de 5 anos. 5 años. 5 años. Te ha dado resultados. Los consultantes han quedado satisfechos. Y te vuelven a llamar para que le hagan 6 meses más. O sea que si yo hago en un año, consulto contigo 2 veces la técnica, ya tengo que tener como parecido a una revolución solar, ¿no? Todo el año completo. Então, mas o que acontece aqui é que a mandala do destino, uma das diferenças é que você tem a previsão com a confirmação de outro oráculo. Claro. Então, é a previsão com confirmação. Sí. Alberto, a veces el tarot gitano es difícil conseguirlo, casi no se vende. Por lo menos acá en Venezuela no se consigue mucho. ¿Se puede emplear otro tipo de tarot que no sea gitano? Porque el tarot normal de Rider y el de Marsella en todos lados consigue, pero el gitano no. ¿Se puede utilizar otro tipo de tarot, de cartas? Então, aqui no Brasil eu uso o tarô clássico, o tarô normal, e também o baralho cigano. Mas a minha hipótese, isso é uma hipótese que eu tenho, de que é possível, inclusive, usar outros oráculos. Okay. Então, isso vai depender do conhecimento do oraculista, do profissional. Então, por exemplo, se o oraculista conhece búzios, runas e Xing, qualquer outro oráculo, ele pode
ele pode estruturar a técnica dele de mandala do destino. Claro, claro. O ponto-chave aqui é que você pode, se o profissional ele domina pelo menos 2 oráculos, no mínimo 2, ele pode organizar essa estrutura. Yeah. O que ele vai oferecer para o cliente? Ele vai oferecer previsões com confirmações. Claro. Esse é o ponto. Então, inclusive, normalmente, eu indico a mandala do destino para o cliente que tem algum projeto de curto prazo. Por exemplo, o cliente que quer abrir uma empresa, o cliente que quer começar um investimento novo, o cliente que quer previsões muito precisas, muito detalhadas sobre questões amorosas, né? Então, eu limito o prazo de 6 meses e aí eu foco na exatidão da previsão. Então, tendo 2 oráculos, você vai ter um que vai dar a resposta e o outro que vai confirmar. Você vai fazer a leitura das convergências. E as divergências, o que tiver de divergente, você vai fazer uma matemática para ver o que é mais provável ou não. Se você tiver um terceiro oráculo, melhor ainda. Porque o terceiro oráculo é o que vai dar o desempate. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer una consulta completa, Adalberto? ¿Cuánto tiempo se tarda la consulta? Então, depende, porque aí isso também depende da organização do profissional. A maioria dos meus atendimentos são assíncronos. Eu não faço atendimento ao vivo. Eu normalmente abro as cartas, abro o mapa astral, eu gravo a interpretação, né? E mando os áudios para o cliente. E normalmente depois ele vai me mandar dúvidas, e aí eu vou respondendo as dúvidas com mensagens e áudio. Então, a maioria dos meus atendimentos são assíncronos. Isso é uma vantagem, porque eu consigo atender muita gente nesse esquema, né? Son lo que llamamos nosotros aquí en diferido. El oráculo, claro, porque me imagino que debes dedicarle un tiempo, porque son 3 técnicas que estás empleando en ese momento, ¿no? Y con calma vas ubicando cada una de ellas. Sí es importante sí grabarlo, ¿no? En el momento que estás mirando los tarot, que estás mirando la carta de progresión, con calma para que cada casa tenga lo indicado. O sea que eso sí es una cuestión que se debe llevar un tiempo. Bueno, tú no, porque tú inventaste la técnica y lo haces muy rápido, pero uno que intente hacerlo, por lo menos yo intento hacerlo, voy a tardar mucho tiempo, ¿no? En llegar a la conclusión de todas estas cosas. Lo bueno de hacerlo así por casas, pienso, Adalberto, que la persona no debe preguntarte muchas cosas, porque ya cada casa habla de un sector de su vida en específico. En la casa uno seguramente le habla de su personalidad, cómo está sintiéndose en ese momento. Me imagino que la 2 le hablará de su economía, sus finanzas. La 3 de su familia más cercana, la 4 sus padres, su país, etcétera, hasta que va llegando a la casa 12, que es más importante porque ahí maneja enfermedades crónicas, dificultades, problemas que tiene que solucionar la persona. Pero me parece muy correcta la técnica, muy legal, porque vas a ubicar a la persona sin necesidad de hacerle preguntas, básicamente, y vas a contestar todo. Então, eu vou agora eu entendi melhor a sua questão, eu vou fazer algumas observações. Ajá. Quando eu abro o tarô já me dá uma visão bem geral das questões da pessoa. Claro. Aí, quando eu vou para a astrologia e para o baralho cigano, eu já vou abrir a astrologia e o baralho cigano já com o pensamento do que eu vi no tarô. Então, eu vou procurando os pontos de convergência. Yeah.
Entendeu? Porque aí eu foco naquilo que se repete nos oráculos. Isso me dá muita certeza do que eu vou falar. Assim, é uma previsão com muita confiança, com mais de 95% de chance de acerto. Entende? Esse é o ponto. Então, eu não gasto tanto tempo assim. Mais ou menos a leitura toda vai. Entre a leitura e a gravação, eu vou gastar 1 hora. Ah, está bien, de 1 hora eu vou lo gastar. que se tarda una consulta normal. Sí. E na verdade, outra coisa, assim, antes de fazer a leitura, o cliente já me traz as questões dele. Então, quando eu vou abrir os oráculos, eu já vejo, eu já faço o recorte daquilo que o cliente já tinha me falado que era mais importante. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Alberto. Mira, tengo el tiempo acá que falta. Eh, Dime algo, tú tienes una mente científica. Você tiene una mente científica porque você es cientista, você es psicólogo. Y tú me recuerdas mucho a Carl Jung, ¿no? Que ligaba su ciencia con las mancias. ¿Qué me puedes hablar de esto? Eu acho que a própria técnica que eu desenvolvi Ah, já tem esse espírito científico mesmo, esse espírito de investigação. Então, o repertório que eu tenho da psicologia entra na parte dos aconselhamentos. E os oráculos de cartas, eles são ótimos para essa parte do aconselhamento, do direcionamento, né? E aí, a experiência vai ditando como você vai adaptando a técnica e desenvolvendo. Mas o espírito científico já está na técnica mesmo. ok. Entonces tú aconsejas o piensas que sí, que la lectura del tarot puede ser terapéutico para un paciente que quiera llevar las cosas que tiene en el inconsciente, llevarlo a la consciente. Tú como profesional psicológico de psicología lo haces a través de tus estudios universitarios. Pero una persona que no es psicólogo, que no estudia en estudios universitarios, pero que emplea el tarot para ayudar a una persona, ¿está bien que lo haga? Então, mas eu acho que, assim, ser oraculista, ser astrólogo, ser tarólogo também é estar em processo de educação continuada. A gente sempre está estudando. Se a gente não tem aquele conhecimento, a gente deve ir atrás. Não necessariamente precisa faculdade, né? Mas existem livros, né? Então, pelo menos existem boas obras de tarô junguiano, tarô simbólico, né? Existe literatura. Claro. Então, cabe ao profissional ir atrás desse desenvolvimento, né? E assim, uma coisa importante é que vale a pena. Porque, inclusive, quando você tem esse repertório, você pode cobrar um pouquinho a mais na consulta. É um diferencial, Sí, né? É uma técnica diferenciada que me permite cobrar um pouco mais, porque eu dou para o cliente mais precisão ajá, e também direcionamento, aconselhamento. O cliente, ele quer isso. ya. Por aquí preguntan a Alberto que como cuánto costaría una consulta contigo y me están preguntando también que si lo haces online. Parece que Então, están escribiendo de Alemania, de alemán. ¿Cuánto cuesta la consulta y si lo haces online? Pregúntame. aqui no Brasil, a mandala do destino, eu cobro R$ 600, R$ 600, né? Aí eu tenho clientes tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Aí adapta para a moeda do local. ¿Cuántos dólares americanos son aproximadamente? Eu não lembro de cabeça, eu teria que fazer a conta agora.
Bueno, ustedes calculen ahí, usted lo mete en internet y calculen 600 reais brasileños por el dólar que está en su país. Pues. Ahí debe dar algo más o menos. Es que pregunta, gente curiosa. Eu não sei se o dólar, acho que o dólar está mais ou menos R$ 6 aqui no Brasil, talvez um pouco menos. Então, daria perto de US$ 100, eu 100 dólares. acho. 100. É. Ah, ok, está bien. Sí, es una consulta lo que se cobra aproximadamente, 100, 120 dólares cobran por consulta los profesionales, ¿eh? Son los profesionales. Cuando usted vea que le cobran É. encima de los 100 dólares porque son profesionales, ¿eh? Porque el que no es profesional, Uhum. no creo que llegue a cobrar eso. No sería responsable É. tampoco, que está bien. Este, te voy a hacer una pregunta personal a Alberto. Yo conocí a Alberto allá en Brasil, me invitó a su casa, estuve allá, pasé creo que 1 o 2 noches allá y yo lo acompañé a él a su trabajo. ¿Eh? Adalberto trabaja con personas en una institución federal. ¿Eh? Háblanos un poco de tu trabajo allí, que me pareció magnífico. Hice un artículo de esto, que se lo voy a poner acá para que ustedes lo vean, lo lean. Está en español, pero pueden convertirlo a inglés, a portugués. Cuéntanos un poco cómo haces allá, cómo trabajas, y eso todavía está vigente en la labor que haces tú en esa institución federal. Na verdade, aonde eu trabalho é uma instituição da Prefeitura de São Paulo, é municipal, inclusive. Ya. Hace una función muy bonita allí, muy bien, porque él aplica su psicología profesional con personas y eso es gratuito, es gratis para todas las personas de esa comunidad que van y se atienden con Adalberto en el área psicológica y en área de consultas personales que le hacen a él y ellos no pagan nada. El gobierno paga a Adalberto para que Adalberto trabaje con esa gente y me pareció algo tan bonito que no lo he visto acá en ningún otro lugar, que yo tenga un psicólogo que vaya a un lugar, un parque, ¿verdad?, a consultar y me oriente y hagan juegos allí, hagan deporte, hagan cosas allí con, más que todo con el público de la tercera edad. Me pareció muy lindo eso, Alberto, es un trabajo que en realidad se valora, la humanidad lo valora y te agradece. São trabalhos diferentes, né? Então, eu trabalho no serviço público, tenho o meu consultório particular de serviços holísticos e eu tenho também o consultório particular de psicologia. Ah, qué bien, qué bien. É. Ahora, Alberto, si tú quisieras dar tus coordenadas, dónde te ubica la persona que esté fuera de Brasil o en el extranjero o allí mismo, para que tú en caso lo puedas atender. Então, a pessoa que quiser ser atendida por mim, é fácil de me achar. É só procurar canal Professor Adalberto Pessoa no Google. Vai achar o meu site, vai me achar no Instagram. Eu estou em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Então é só ir lá na lupa e procurar canal Professor Adalberto Pessoa que vai me achar, né? E aí a maneira mais fácil da pessoa entrar em contato comigo é pelo WhatsApp, que está em todas as minhas redes. Sí. Aparte del mandala de destino, que lo estoy conociendo ahora, y no te perdono, Adalberto, que no me habías enseñado esa técnica cuando yo fui a tu casa. ¿Eh? ¿Ah? Que eu não vou perdonar, que você não Cortou, eu não consegui ouvir. técnica quando eu estive allí com você. É que cortou, eu não consegui ouvir o que você falou. Já que tem aqui. Que eu não perdono a você, porque você não ensinou a meu a técnica em sua casa, né? Não ensinou a meu. Pero eu prometo que vou voltar, e você vai ter que ensinar-me, né? Ah, então tudo bem, isso é tranquilo. Você já conhece o tarô, não é? Me